Muito bem, meus amados irmãos, depois de um período tão especial de adoração, de cantar canções que são verdadeiramente orações, nós declaramos essas canções como a declaração da nossa fé, como a declaração das nossas convicções. O que nós reproduzimos com essas músicas são os pensamentos que nós temos sobre Deus. E é muito bom que a gente enxergue isso, que o coração quebrantado é um coração aberto a uma ação poderosa de Deus na nossa vida e na nossa experiência. Na passagem deste mês, findamos o mês de maio, começamos o mês de junho, nós estamos falando sobre um tema, e durante todo o mês de maio pensamos no tema fidelidade a Deus, e o tema deste mês de junho é praticamente uma continuidade daquilo que começamos a falar durante o mês de maio. Por um mês nós estivemos dizendo aos irmãos, relembrando por meio de textos da palavra de Deus, que quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos torna também fiéis nas grandes coisas. Seremos fiéis, seremos confiáveis, ao ponto de Deus nos dar responsabilidades maiores, colocar desafios maiores nas nossas mãos, ao ponto de Deus confiar em nós para que nós administremos coisas maiores ainda. A razão pela qual a vida de muita gente tem andado para trás é a ausência de uma fidelidade nas coisas pequenas. E Deus nos testa, não que Ele não nos conheça, o Senhor nos conhece muito bem, Ele sabe quem nós somos, mas para que nós possamos nos conhecer, então Ele coloca coisas pequenas na nossa mão, e se nós demonstramos fidelidade nas questões ínfimas, nas menores, então provaremos com isso que somos confiáveis ao ponto de receber mais da mão de Deus, e de nos permitir ser usados por Ele. É interessante, irmãos, que quando nós vamos aprendendo isso e vamos estabelecendo essa relação de confiança com Deus, aos poucos nós vamos ajustando a nossa expectativa de vida com o plano de Deus para nós. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então os nossos estão aqui embaixo, e nós criamos expectativas em relação a essa vida, que são expectativas fantasiosas e irreais, às vezes do ponto de vista humano lógicas, mas do ponto de vista de Deus não são verdadeiras, e nós ficamos nos debatendo, querendo alcançar coisas nesta vida, e Deus diz: o meu propósito para você está aqui, está acima. E quando você começa a estabelecer uma relação de confiança com Deus, você vai ajustando suas expectativas à vontade de Deus. Isso é viver com propósito. Todas as vezes que você ouvir essa expressão, o que é viver com propósito? É entender que esta vida não é um mero acaso. Você não veio para este mundo à toa. Você não veio para este mundo só para, num processo de repetição, fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, crescer, trabalhar, vencer os seus desafios e depois deixar tudo aí e ir embora. Não, não é para isso. Há algo a mais que Deus quer fazer na nossa vida e na nossa experiência. Então o texto que eu quero destacar hoje está em Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Esse texto é um texto muito conhecido. Muito provavelmente quem aqui já tem mais de um ano de vida cristã já ouviu esse texto dezenas de vezes e provavelmente já o decorou também. É a chamada grande comissão, é o chamado de Cristo a cada um de nós, que somos seus seguidores, somos seus discípulos. Então o texto diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este texto, portanto, é um chamado de Cristo aos seus discípulos, aos seus seguidores. Quando eu penso sobre essa questão de propósito de vida, uma das coisas que eu observo, e você também observa isso, são aquelas pessoas cuja vida amargou. Você conhece gente que a vida amargou? Gente que já foi muito vibrante, muito feliz, pessoas que num passado não tão distante tiveram uma fé viva, vibrante, depositaram todas as suas expectativas no Evangelho que abraçaram, demonstraram muita confiança em Deus, esperaram de Deus as respostas para as suas orações, dependiam dele, viviam felizes, viviam na plenitude do primeiro amor. E hoje são pessoas indiferentes, refratárias, distantes. A vida parece que ficou sem graça, não tem mais propósito, estão cansadas, estão amargas. O tempo passou, voou, e parece que as duras experiências da vida talharam essas pessoas, atingiram essas pessoas, porque isso acontece conosco. O tempo passa e as experiências difíceis nos alcançam, nos decepcionam. As pessoas nos decepcionam. E essas decepções vão se acumulando dentro de nós como se fossem camadas ao redor do nosso coração e vão endurecendo o nosso coração, vão abafando o primeiro amor. Afinal de contas, nada dá mais trabalho sobre a face da terra do que ter que tratar com gente. É verdade ou não é? Gente dá trabalho? Dá, não dá? As pessoas dão muito trabalho. E me parece inegável que essas decepções que nós sofremos com as pessoas atingem a nossa relação com Deus, atingem diretamente a nossa relação com Cristo. E não é difícil pensar que alguns de nós podem estar também decepcionados com Deus, ou pelo menos com a caricatura que fizeram de Deus. Estão aborrecidos com Deus. Em algum momento você percebe que Deus não é aquele garçom elegante, bem vestido, com uma bandeja na mão, com uma toalha branca no outro braço, a postos de lado, esperando ao primeiro sinal de uma necessidade sua, Ele já te atende. Você descobre que Deus não é assim. Ao contrário, o Deus fiel nos fará viver em momentos da nossa vida, onde nós estaremos nos montes, com toda a sorte de suprimento, de conforto e de alegria, mas esse mesmo Deus nos fará experimentar também as durezas dos vales, dos desertos, das tempestades. E alguns momentos da nossa vida, viveremos em fartura, e outros viveremos em escassez. Algumas vezes vibraremos de alegria e sorriremos, e outras vezes a nossa alegria vai se transformar em pranto, mas é o mesmo Deus. E a Bíblia diz que Ele é o Deus dos montes e Ele é o Deus dos vales. E será justamente nessas jornadas que alternam o bem e o mal, que alternam a fartura e a necessidade, que alternam a saúde e as doenças, o ter ou não ter, o ser amado ou o ser rejeitado, exatamente nessas experiências alternantes que nós aprendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É passando por esses vales, é passando por essas experiências diversas, que nós vamos entendendo quem Deus é, e vamos dando significado àquilo que sai da boca de Deus para nós. O que é um discípulo?
O que é um discípulo? Essa palavra, como tantas outras, tem aumentado o seu campo semântico, adquirido novos significados, e se nós não tomarmos cuidado, aos poucos nós vamos nos distanciando do que Jesus disse lá atrás. No seu pleno sentido original, o seguidor, o discípulo é um seguidor comprometido. O discípulo é aquela pessoa que segue tão de perto, que ele acaba adquirindo as características da personalidade, do conhecimento, dos valores e até as características físicas do seu mestre. Você vai perceber o quanto um discípulo realmente ouve seu mestre, escuta seu mestre, porque você começa a perceber que aos poucos ele vai reproduzindo tudo o que o mestre faz. Ele vai tendo o mesmo jeito de vida, ele vai compreendendo as mesmas coisas, aplicando esse conhecimento na sua vivência, no seu comportamento, ele vai adquirindo os trejeitos do seu mestre. Há um livro chamado Multiplique, Discípulos que Fazem Discípulos. Esse livro foi escrito por Francis Chan e Mark Bunyan. Deixa eu ver aqui se esse negócio vai funcionar, vamos ver. Aí, funcionou. E este livro foi utilizado pelos batistas, tem sido utilizado largamente pelos batistas nesta campanha de multiplicação dentro da igreja, de grupos multiplicadores. E há uma frase muito interessante que eu li nesse livro. Francis Chan diz o seguinte: é impossível ser discípulo ou seguidor de alguém e não acabar ficando parecido com aquela pessoa. Jesus disse: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Lucas 6, verso 40. Este é o ponto central. Quando o assunto é ser discípulo de Jesus, nós o imitamos, damos continuidade ao seu ministério, e nesse processo nós nos tornamos iguais ao mestre. Por alguma razão, contudo, muitos passam a acreditar que alguém pode ser cristão sem ser como Cristo, um seguidor que não segue. Isso faz algum sentido? Muitas pessoas na igreja decidiram carregar o nome de Cristo e nada mais. Seria como se Jesus fosse até aqueles primeiros discípulos e dissesse: ei caras, será que vocês se importariam se identificar comigo de algum modo? Tipo, não se preocupem, eu realmente não me importo se vocês farão ou não as coisas que eu faço, se vão ou não mudar de estilo de vida, estou apenas à procura de pessoas que estejam dispostas a dizer que creem em mim e se autodeterminar cristãos. E ele conclui: fala sério, você realmente acha que o que Jesus quer é popularidade? Sim ou não? Claro que não. É isso que ele quer? Claro que não. Ser seguidor de Cristo não é ser seguidor do Twitter, ser seguidor do Instagram. As pessoas dizem: eu tenho seguidores. Que seguidores? Isso aí é um pretexto para a pessoa ficar curiosa, vendo os fatos da sua vida e contando para as outras uma fofocaiada tremenda. Que seguidor, que seguidor, que história é essa? Quem inventou essa tradução de seguidor? O discípulo é um seguidor diferente. Ele realmente vai atrás do seu mestre, ele realmente busca conhecê-lo. Ele abraça o exercício diário da compreensão de quem Cristo é. Ele quer saber tudo o que Cristo ensinou, todas as coisas, e reproduzir o seu padrão de vida e assumir as responsabilidades que foram deixadas por Jesus. Então Jesus, neste texto que acabamos de ler, é muito claro. Alguns instantes antes da sua ascensão, do seu retorno aos céus, Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: vão e façam outros discípulos. Vão e façam outros discípulos. Ele não diz assim: olha gente, é o seguinte, se vocês puderem, se acharem conveniente, se vocês acharem politicamente correto, tiverem alguma chance, se alguém der chance para vocês, claro, não precisa forçar a barra, se alguém der uma chance,
Tente ver se você conseguiria, por algum momento da sua história, tentar fazer um discípulo. Foi isso que ele falou? Ele foi direto. Vão e façam. Levante de onde vocês estão, vão e façam discípulos. Vocês são discípulos? Sim, somos. Então vão e façam discípulos. Aí eu vou fazer uma perguntinha aqui, e é pegadinha. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levante bem a sua mão, quero ver. Quem é discípulo de Jesus aqui? Oi, estou vendo que vários não levantaram a mão. Eu acho que vocês estão com medo. Você segue a Cristo ou não segue a Cristo? Você ama a Cristo ou não ama a Cristo? Quem aqui é discípulo de Jesus? Melhorou, mas eu estou confuso agora. Eu estou confuso. Porque Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: vão e façam discípulos. Ele não diz: vão e tentem trazer as pessoas para a igreja, vão e tentem arrastar alguém para o seu grupo pequeno, vão e façam alunos de escola bíblica dominical. Ele não diz isso. De uma forma direta, contundente, firme, clara, Jesus diz: agora vão. O que eu ensinei para vocês, ensinem para outros. Façam discípulos, preguem o evangelho, batizem essas pessoas, ajudem elas a crescer, ensinem para elas o que eu ensinei para vocês, para que elas possam guardar isso dentro do seu coração. Discipular, portanto, é acompanhar uma pessoa em todos os aspectos da sua vida. Discipular não é dar uma aula numa classe durante 2 ou 3 meses. Isso é um mecanismo que nós usamos como igreja para cobrir uma lacuna deixada pelos cristãos, pelos seguidores de Jesus. Por isso nós criamos um ministério de discipulado nas igrejas. Pessoas ficam afogadas de responsabilidade, enquanto outros dizem: não é comigo, não é comigo, não tenho parte nisso. Discipular é acompanhar uma pessoa desde o momento em que ela tem o seu primeiro contato com o evangelho. Quem sabe nós levamos esse contato. Ela foi apresentada aos primeiros fundamentos da fé, foi conduzida pelo plano da salvação a entregar a sua vida a Cristo. Mas não se encerra aí. Talvez, irmãos, isso seja o mais simples. Mas o que vem depois é algo necessário, é algo elementar e fundamental. Nós vamos ter que ensinar essa pessoa para que ela aprenda tudo aquilo que Cristo nos ensinou e ela guarde isso no seu coração. E eu pergunto: quanto tempo isso leva? Quanto tempo leva para alguém aprender tudo que Cristo ensinou e guardar isso no seu coração e observar isso? Quanto tempo leva? Quanto tempo você levou? Eu tenho mais de 40 anos de convertido, e eu dei trabalho para Jesus. Se eu fosse o Senhor, eu tinha tirado minha vida quando tinha uns 10 anos de idade, para não ter dor de cabeça, de tanto trabalho que eu dei, e ainda dou, e eu tenho que ser discipulado, eu tenho que ser ensinado, eu tenho que aprender, eu tenho que rever isso. Hoje, claro, a responsabilidade é muito maior sobre os meus ombros, muito maior. Eu não posso dizer: eu sou assim porque ninguém cuidou de mim. Eu não tenho o direito de dizer isso. Eu já tenho anos vividos no meio do evangelho. E eu acredito que algumas pessoas acabam se agarrando a esta tábua de salvação. Ninguém nunca me acompanhou, ninguém nunca cuidou de mim. Discipular é coisa muito séria. Ensinar o que Cristo nos ensinou, esta é a parte mais difícil de todo esse processo, porque os ensinamentos de Cristo são abrangentes. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Pegue apenas um fragmento dos ensinos de Cristo, o chamado Sermão da Montanha. No livro de Mateus, ele está acoplado em 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali é um conjunto que nós chamamos de o Sermão da Montanha. Quando você lê aquelas 3 páginas do Novo Testamento, não dá mais do que isso, em torno de 3 ou 4 páginas, quando você lê, você se assusta,
com tanto de ensinamento que tem ali. No Sermão do Monte você aprende o que é verdadeiramente ser feliz, o que é que nos faz felizes, o que é que nos faz bem-aventurados. Ali Jesus contraria todo o conceito de felicidade espalhado pelo mundo e faz para nós uma proposta difícil, ousada e assustadora. O Sermão da Montanha nos ensina como perdoar pessoas. Oh meu Deus, como é duro perdoar. E o Sermão da Montanha nos exorta a isso, e nos encoraja a não nos deixar influenciar nesta vida por aqueles que nos perseguem e fazem o mal a nós. O Sermão da Montanha nos ensina que os seguidores de Cristo, seus discípulos, serão luz e serão sal no meio de um mundo de escuridão, no meio de um mundo que está apodrecido moralmente e em todos os demais aspectos. O Sermão da Montanha ensina sobre a lei e sobre a aplicabilidade da lei na nossa vida e na nossa experiência com Deus, na nossa espiritualidade. O Sermão da Montanha nos ensina como lidar com a ira dentro de nós, com o ódio que acende dentro de nós num rompante de raiva. O Sermão da Montanha fala sobre fidelidade no casamento, fala sobre como evitar o adultério, fala sobre como deixar para trás o divórcio e a quebra de juramentos e de alianças. O Sermão da Montanha fala como lidar com os sentimentos de vingança. E ainda, como é que nós podemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem? Só o cristianismo faz isso. Nenhuma outra filosofia sobre a face da terra tem alguma coisa sobre amar inimigos e orar pelos que nos perseguem, mas o cristianismo tem, está lá no Sermão da Montanha. Lá está escrito sobre como nós podemos dividir aquilo que temos com os necessitados, com os carentes. O Sermão da Montanha nos ensina a caridade como um ato oculto, que glorifica a Deus, que é feito só diante de Deus, que não é esparramado visando autoglorificação. No Sermão da Montanha, Jesus nos ajuda a olhar, a sondar o nosso coração, para ver se os nossos bens e as nossas riquezas não estão crescendo dentro de nós, ao ponto de se transformarem em ídolos. O Sermão da Montanha nos ensina sobre a prática das disciplinas espirituais, a oração, o que é orar, quando orar, por que orar, como orar, e a estreita relação entre a oração e o perdão de Deus sobre nós, que nos influenciará a perdoar outras pessoas. O Sermão da Montanha nos ensina sobre jejum. O Sermão da Montanha nos ensina sobre como lidar com o dinheiro e dominá-lo, para que ele não nos domine, para que ele não nos conduza, para que ele não se transforme em um monstro dentro de nós, uma fonte de perturbação. O Sermão da Montanha nos ensina como podemos domar os nossos próprios olhos, e os instintos, e os desejos da nossa carne, como trabalhar com isso. O Sermão da Montanha nos ensina que não devemos assumir a postura de juízes, criticando as pessoas e condenando todo mundo, sem uma autoanálise, e respaldados na misericórdia de Deus. Este sermão nos fala sobre o suprimento de Deus, sobre a provisão extraordinária de Deus sobre a nossa vida, as condições para esse suprimento, o propósito de Deus em suprir todas as coisas, e fala muito sobre o amor de Deus. Ele também nos ensina como identificar, como proteger-se, como tratar com falsos profetas, com enganadores. O Sermão da Montanha nos ensina acerca do que é o céu e quem vai entrar no céu. O céu é uma realidade ou é uma ficção? É um lugar físico ou é apenas uma condição desejável? Ali você aprende sobre os fundamentos da palavra de Deus, que são fontes de sustentação da nossa fé e da nossa experiência nas mais variadas situações desta vida. O Sermão da Montanha fala sobre a autoridade de Jesus na forma de ensinar, que é diferente de qualquer outro tipo de mestre. Você está vendo o que eu estou falando para você? Um pequeno texto das Escrituras, uma infinidade de lições, que provavelmente nós vamos levar anos para aprender. Tudo isso é só um fragmento, uma pequenina porção do que Cristo nos ensinou.
E a pergunta que eu faço é: nós já aprendemos essas coisas? E se aprendemos, estamos aplicando isso na nossa vida? Essa teoria bíblica está moldando a nossa prática, o nosso comportamento? Esses ensinamentos se transformaram ou estão se transformando em alicerces sólidos para o nosso comportamento, para o nosso procedimento neste mundo? E se nós estamos aprendendo toda semana, e se estamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, estamos ensinando outros, estamos arrastando outros pelo nosso exemplo, estamos retirando de nós para dar para outros. Se somos discípulos, estamos fazendo outros discípulos. Se somos discípulos de Cristo, estamos crescendo em amor. O discipulado é uma condição preciosa de Deus para todos os seres humanos, porque desde o início da criação, Deus nos ordenou cuidar uns dos outros. Esta era a ordem de Deus, esta é a nossa missão no mundo. Acredite você ou não, você está aqui para cuidar de pessoas. Deus te trouxe a este mundo para que você cuide de pessoas. Não tem outra coisa para você fazer aqui. Não tem algo mais importante. Não existe nada que você vai construir neste mundo que seja mais importante do que cuidar de pessoas e cuidar de vidas. Então, lá no início de tudo, quando Caim, filho de Adão e Eva, matou o seu irmão, o Senhor o chamou e fez uma pergunta, e lhe disse: Caim, onde está o teu irmão? Ora, há uma retórica de Deus aqui. Se Deus é onisciente, se Ele é presciente, sabe todas as coisas, Deus sabia ou não sabia que Caim tinha matado seu irmão? Claro que sabia. Mas Deus pergunta a ele isso para que ele mesmo confronte o seu coração e as suas motivações. E o que me assusta não é o questionamento de Deus, o que me assusta é a resposta descarada de Caim. Caim vira para Deus e diz assim: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Eu? Ouça o que eu estou dizendo para você. A gente olha para Caim lá no início do Gênesis e diz: ele fez. O que a gente às vezes não percebe é que os personagens bíblicos nos representam, que as tendências que habitam o coração deles habitam os nossos corações. Então hoje, eu e você temos esse mesmo sentimento no nosso coração, temos a tendência desde o início de dizer: eu não me importo, não é minha responsabilidade, não é comigo, eu cuido da minha vida e pronto, eu não sou responsável por ninguém, eu não sou tutor de ninguém, me deixem em paz, me deixem em paz. E o Senhor olha do céu e diz assim: mas eu te trouxe a este mundo para você cuidar de pessoas. Não há outra razão para você estar sobre a face da terra, senão que eu te trouxe do nada, para que você aprendesse a ser gente, e você aprendesse a cuidar de gente. Foi para isso que eu te trouxe, foi para isso que eu te trouxe a vida. E quando eu digo, eu não sou responsável por ninguém, eu não sou tutor de ninguém, eu estou agindo igualzinho Caim. Meus queridos, não, de jeito nenhum. Se somos discípulos de Jesus, não podemos repetir o discurso de Caim. Deus nos chamou para cuidar de vidas. Este é o maior teste da face da terra. Dar às pessoas o mesmo grau de importância que Deus dá. Influenciar as pessoas de tal maneira que elas comecem a mudar. Fugir do egoísmo, da vaidade pessoal. Fugir do espírito do individualismo. Se as pessoas são importantes para o nosso mestre, ao qual seguimos, elas têm que ser importantes para nós. A questão é que as pessoas cansam, eu sei disso. As pessoas nos cansam, elas dão trabalho, elas nos machucam, elas nos ferem, elas são ingratas, as pessoas perturbam a nossa paz. E o que eu estou falando aqui atinge de cheio o coração daqueles que têm um menos tempo de vida cristã, dos mais novos na fé.
E quando a gente acaba de ensinar isso, muitos deles nos procuram e falam: poxa, eu tenho explorado o cristianismo e eu estou enxergando aqui que eu tenho que ser uma bênção no reino de Deus. E eu vou dar um dado para os irmãos que prova para nós que eu estou certo na minha teoria. O pastor Silvio, do Ministério de Integração da nossa igreja, fez uma pesquisa bem acurada sobre todos aqueles que estão trabalhando hoje com discipulado na igreja. Sabe o que nós descobrimos? Que cerca de 67% são pessoas que têm uma experiência menor de vida cristã, menos de 4, 5 anos de vida cristã. 67% dos discipuladores daqui da igreja. E os outros estão aonde? Escondidos atrás da árvore? Fugindo de Deus? Onde estão os cristãos de 10 anos de vida cristã? Pastor, nós estamos sentados julgando todas as coisas. Nós estamos sentados observando se tudo está correto no seu lugar. Não, querido, você está fugindo de Deus. Você está fugindo da sua responsabilidade maior. Você está fugindo de um chamado de Deus para a sua vida. As pessoas estão cansadas, exauridas, elas foram feridas, foram machucadas, os outros lhe deram trabalho demais, cansaram demais, e o pior, você sabe disso, quando você começa a lidar com pessoas, as pessoas vêm cheias de dúvidas, e elas têm perguntas demais, fazem questionamentos, são polêmicas, elas dão trabalho, mas nós também damos trabalho. Quanto tempo nós demos para Deus, quanto trabalho nós já demos para Deus? E hoje eu creio fielmente que Deus nos convoca novamente para prestar atenção nas palavras de Cristo, que é o nosso mestre. Vão e façam discípulos. Ele não disse que seria fácil, ao contrário, uma vez Jesus disse: eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Ele não enganou ninguém. Ele não disse que ia ser fácil. Ele disse: eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. O discipulado tem 3 níveis. O primeiro deles é a evangelização. Lá em Atos capítulo 8, a partir do verso 26, tem a história de Filipe e Eunuco, que você deve conhecer muito bem. Filipe é um evangelista, ele estava em Samaria pregando o evangelho, cuidando de vidas, cuidando de almas, tendo um ministério brilhante que estava crescendo de uma forma incrível. De repente, Deus o pinça dali, tira ele de lá e coloca ele no caminho do deserto de Gaza. E ele de repente se vê sozinho. E talvez Filipe questionasse: Deus, o que eu estou fazendo sozinho aqui? E Deus diz: espera aí, fica tranquilo que eu tenho algo para você. E lá vem uma carruagem. E dentro dessa carruagem, um homem, e este homem é ninguém menos do que o tesoureiro Mor, de Candace, rainha dos etíopes. E ele está vindo ali, e é um homem sedento, é um homem que veio daquela região do Egito, ele não é um judeu, mas ele vai a Jerusalém, porque ele está confuso, ele está sedento, algo está acontecendo no seu coração, ele está sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, e ele vai a Jerusalém tentar encontrar respostas, vai ao templo dos judeus, vê o momento de adoração, e sai de lá congelado, frio, nada acontece. E ele volta encucado e ele pega as escrituras, os pergaminhos, e ele começa a ler, e os olhos deles repousam sobre Isaías capítulo 53, e ele vem lendo aquele texto, tentando entender aquele texto, e ele está confuso. Interessante, irmãos, é que Deus não coloca Filipe no caminho da carruagem, coloca um pouco distante, e o Espírito diz assim a ele: aproxime-se da carruagem. Porque o Espírito podia ter colocado ele no meio do caminho, né? Ele parava assim, o cavalo tomava um susto com ele, e ele já estava do lado do cavalo. Mas o Espírito coloca distante, e Deus fala ao coração dele: Filipe, aproxime-se. É seu papel se aproximar, é seu papel dar um passo na direção dessa carruagem, vá até ele. E Filipe vai tranquilamente, e ele vai lá e coloca a cara dele na carruagem e diz assim: você está entendendo o que você está lendo? E o etíope fala: claro que não. Como eu vou entender se alguém não me explicar? Sobe aí, por favor. E ele sobe,
e olha a passagem, e vê que é Isaías 53, e a partir dessa passagem, apresenta Jesus para o etíope, e o etíope fica comovido, e entrega o seu coração a Cristo, e vê um lugar que tem água, e diz: eu quero ser batizado neste momento. Você pode? Posso. Você crê em Jesus? Creio. E eles descem a água, e aquele homem é batizado, e se transforma numa vida que agora serve a Deus. Ótimo. O texto diz que Filipe é retirado dali e vai para outra região, vai para a região de Azoto, e este homem volta feliz para sua casa, realizado, porque ele teve um encontro real com o Senhor. Eu não sei que mecanismos Deus usou para que aquele homem continuasse crescendo na fé, mas o primeiro passo foi dado ali. Esta semana eu fui ao campo da missão, junto com Cléo, e nós tínhamos que voltar de lá. Eu tinha um compromisso na quarta-feira, Cléo precisava ir a Barcelos, então eu saí da Torrinha e deixei Cléo em Nilo Peçanha e vim embora com o carro, e ela pegou um ônibus e foi na região de Barcelos para poder ir lá para a creche. E quando eu vinha vindo, eu passei por Valença e vim ali, eu concentrado nos meus pensamentos. Quando eu dirijo sozinho em estrada, a minha cabeça fica voando assim, eu fico pensando 1000 coisas de uma vez só, e eu gosto de dirigir sozinho. Eu vinha sozinho e o policial mandou eu parar, e quando eu parei, ele disse: você pode dar carona para um agente policial? Eu disse: posso, claro que eu posso. E aí o homem entrou no carro e eu engatei e vim embora. Então, do Guaibinha até o ferry-boat, mais ou menos 1 hora de viagem, e nós começamos a conversar, e eu disse: eu vou entrar logo no assunto mais importante. Então nós estávamos falando sobre política, sobre a situação grave do Brasil, e tal, e eu disse assim: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, só Deus para dar solução para o nosso Brasil. Ele disse: Deus? De jeito nenhum. Se Deus pudesse fazer alguma coisa, Ele tinha feito no começo. Aí eu disse: opa, essa briga vai ser boa. Aí continuei dirigindo e continuei provocando. Ele disse: eu não acredito em Deus, porque esses pastores andam por aí falando de Deus, tudo ladrão, tudo roubador, tudo enganando as pessoas, esses pastores não prestam, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Primeira coisa, eu sou um pastor. Segundo, você está no meu carro. Não, eu não disse que ele estava no meu carro. Eu seria muito indelicado se fizesse isso. Mas eu disse a ele: eu sou um pastor. E ele ficou meio sem graça e disse: 99% dos pastores são ruins. E aí começamos a conversar, e entramos naquela conversa, e viemos conversando, e eu vim orando, dizendo: Deus, o que eu falo para ele? E o Senhor disse: fala para ele Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Aí eu falei esse texto para ele, ele disse: quem escreveu isso? Eu disse: foi o profeta Jeremias. É homem, foi homem que escreveu, e tal, e não sei o que, a Bíblia não é verdade. Rapaz, o homem cheio de argumentos, e eu vim conversando com ele, e ele argumentando, e falando, e contestando a fé cristã, a teoria sobre a existência de Deus, muito menos sobre Cristo, e veio, e eu falei: Deus, o que eu faço? Deus falou: repete o texto de novo. Eu repeti o texto lá pelo meio do caminho, e continuei falando com ele. Num dado instante ele disse: eu sou um adepto do candomblé. Eu disse: ah, sim, beleza, não tem problema, é o seu direito, não é? Toda pessoa tem direito de ter uma religião, e o que eu estou falando para você aqui não é de religião, eu estou falando da sua relação com Deus. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: um dia em sua vida, você vai prestar conta da sua vida para Deus, um dia você vai prestar, e eu sugiro a você que aqui neste mundo, enquanto você está aqui, no momento em que você perceber isso, você clame a Deus, porque Deus vai dar resposta para você. E vim conversando com ele até o ferry-boat. Quando ia chegando no ferry, Deus falou no meu coração: fala de novo Jeremias 33:3. E aí falou: eu queria dizer novamente para você, vai chegar um dia da sua vida, da sua história, que você vai clamar e Deus vai te ouvir. Busque a Deus, Ele vai ouvir você. Chegamos no ferry, ele falou: muito obrigado. Desceu do carro, falou: olha, o dia que você passar por ali, pare novamente para a gente continuar essa conversa e tal. Pela primeira vez na minha vida, eu encontrei um pastor diferente. Tá certo. E ele saiu, e eu fiquei pensando: meu Deus, como é difícil falar do Evangelho para uma pessoa tão marcada por experiências ruins, essas caricaturas de cristãos que existem por aí, que não servem para nada, que não têm vida, que não têm alegria, que vivem como se fossem incrédulos, que agem querendo usurpar das pessoas o que elas têm e o que elas não têm.
diminuindo o grande valor da fé cristã. Sabe, esse é só o primeiro passo. Ele poderia ter recebido a Cristo, não o fez, e eu espero, e para ser mais honesto para você, eu tenho quase certeza que esse homem um dia vai ouvir a voz de Deus claro no coração dele, e vai lembrar dessa nossa conversa. Eu não sei se eu vou vê-lo novamente, mas se eu não vê-lo aqui, provavelmente eu vou vê-lo na glória celestial. É uma luta, é uma guerra evangelizar pessoas, e às vezes você tem sucesso e outras vezes não. O que Filipe fez foi chegar próximo do eunuco e provocá-lo, e explicar a fé cristã, e levá-lo a um compromisso com Cristo, e Deus o abençoou naquele momento, e aquele moço se converteu. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a etapa do crescimento espiritual. E eu tiro isso daquela experiência de Paulo com Timóteo. A Bíblia diz que na segunda viagem missionária, quando Paulo passa pela cidade de Listra e de Derbe, ele encontra Timóteo, um menino, filho de pai grego, filha de mãe judia, de vó judia, e aquelas mulheres eram tementes a Deus, e Deus toma aquele jovem, e Paulo toma aquele jovem, vê nele um potencial extraordinário para o ministério, e leva esse menino com ele, e o leva para Atenas, e vai com ele para Macedônia, e passa com ele na região da Ásia, e vai com ele até Corinto, e durante o tempo que Paulo está em Corinto, Timóteo está junto com ele, e Paulo tira tudo o que tem do coração, e coloca sobre aquele menino. Paulo literalmente derrama sua alma sobre Timóteo, e caminha com ele, e o orienta, e o ajuda a crescer espiritualmente. Meus irmãos, Deus tem mandado muitas pessoas aqui para essa igreja, louvado seja Deus por isso. Há 3 semanas atrás, nós batizamos aqui 73 pessoas, elas estão aqui entre nós, graças a Deus, louvado seja Deus, mas elas têm que ser acompanhadas. Nós precisamos de 73 crentes, que digam assim: pode deixar, pastor, uma dessas aí eu vou cuidar, eu vou caminhar com ela lado a lado, eu vou andar com ela. Onde estão os 73? Só nesse batismo, já tem, a classe já está cheia para o próximo batismo, louvado seja Deus. Mas quem vai cuidar desses? Eu queria desafiar você a pegar uma pessoa dessa e dizer: eu vou derramar minha alma sobre ela, eu vou trabalhar com ela. E se ela for parar dentro do seu grupo pequeno, e quem aqui está em grupo pequeno sabe disso, se uma dessas pessoas chegar no seu grupo, você tem que receber ela muito bem, e alguém, o líder do grupo, tem que designar uma pessoa. Se é uma senhora, uma outra senhora que vai cuidar dela. Se é um rapaz, um outro rapaz que vai cuidar dele, para que essas pessoas sejam acompanhadas, para que alguém derrame sobre elas a sua alma, para que alguém ensine os fundamentos da palavra de Deus para elas, etapa por etapa das suas vidas, como Paulo fez com Timóteo. A terceira etapa do discipulado é o preparo para o ministério. Aí você vai pensar assim: ah, mas ministério não é comigo não, agora esse negócio aí é lá com o pastor Abraão, com os demais obreiros, com os missionários. Nada disso. Todo discípulo de Jesus tem um ministério sobre a face da terra. Todo discípulo de Jesus foi chamado por Jesus para ser ministro de Deus sobre a face da terra. Você é um discípulo de Jesus? Se você é um discípulo de Cristo, você tem um chamado de Deus. E você precisa crescer espiritualmente, estar preparado para o exercício deste ministério que Deus lhe deu. Você precisa entender isso. Paulo faz isso com Timóteo. Depois de ter caminhado 3 anos com Timóteo, Paulo leva, mais de 3 anos com Timóteo, Paulo leva depois à cidade de Éfeso, e lá na cidade de Éfeso, Paulo reveste Timóteo de autoridade, e coloca sobre os ombros dele uma grande responsabilidade de cuidar daquele grupo todo de Éfeso, e Paulo começa agora a tirar o time dele fora, e vai deixando Timóteo sozinho, vai deixando e vai ficando de longe, só monitorando, só observando, até que ele possa ir para outro lugar, e Timóteo esteja plenamente responsável por aquilo que Deus lhe designou. Todo crente em Cristo Jesus tem uma responsabilidade ministerial, todo, e tem a ver com uma pessoa, com gente, com pessoas. Todo cristão tem essa responsabilidade. Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que investiram na minha vida,
Se eu fosse fazer uma lista aqui de pessoas que me abençoaram para que eu fosse o que sou, para que eu cresce no que creio, para que eu entendesse e conhecesse o que hoje conheço, a minha lista seria longa. Algumas dessas pessoas cuidaram de mim pouquinho tempo, outras cuidaram de mim um tempo muito maior. E não tem como não honrar essas pessoas, não tem como não estimar essas pessoas. Quem já me conhece aqui, quem caminha comigo um tempo aqui na igreja, sabe que eu tenho dito várias vezes, em várias circunstâncias, que nós precisamos de 3 figuras na nossa vida que nos ajudam a amadurecer em Cristo. Nós precisamos de um Paulo, nós precisamos de um Barnabé e nós precisamos de um Timóteo. Um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. O Paulo é um mentor, é uma pessoa mais de idade, é uma pessoa com mais experiência, é uma pessoa, quem sabe, que tenha os seus cabelos brancos, que já tenha vivido o que eu não vivi, que tenha já experimentado o que eu ainda não experimentei, que seja uma pessoa que tenha autoridade de Deus sobre a minha vida e a minha história, uma pessoa que talvez eu não tenha um relacionamento tão próximo, mas de tempo em tempo eu vou procurar essa pessoa, eu vou estar próximo dela, e quando eu estiver perto dela, ela vai me aconselhar e vai me ajudar, e eu vou obedecer. Você tem um mentor na sua vida? Você tem um Paulo? Eu tenho um Paulo na minha vida. Está aí, ó, pastor Mário Pereira da Silva. Eu conheci este homem quando eu tinha 8 anos de idade, 8 para 9. No momento de grande crise da minha experiência, eu o conheci. E eu não tive uma convivência muito próxima com ele. Eu não fui assim aquela pessoa que vivia na casa dele, que ele ia me visitar, nada disso. Ele me mentoreou quase que à distância. Muitas vezes sentado aí num banco e vendo ele pregar aqui à frente, ouvindo suas palavras, mergulhando de cabeça nos seus ensinamentos. Eu fui crescendo, 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 e o meu ministério se tornou um resultado do investimento deste homem na minha vida. Você não tem ideia do respeito que eu tenho por ele. Não tem ideia. Você não tem ideia do que significa para mim ter 10 minutos com ele, 15 minutos com ele. E se necessário for, eu vou até São Paulo, a hora que for necessário, para conversar com ele. Aliás, no mês de novembro, eu estava aqui debaixo de muita agitação, muita crise, muita coisa para ser resolvida, meio chateado, meio perturbado, e eu ia fazer um casamento de um sobrinho em São Paulo, e a Nina, minha secretária aqui, sabe que a secretária do pastor Mário é minha prima, chama Gleice. Então ela ligou para a Gleice e disse: Gleice, o pastor Mário vai estar aí na sexta-feira. Ela disse: vai, arranja um espaçozinho para o pastor Abraão conversar com ele. E ela disse: arrumo sim. Ela conseguiu um espaço, e quando eu cheguei aqui, a Nina disse: pastor, não fique bravo comigo, mas eu marquei um horário para eu conversar com o seu pastor. E eu achei fantástico, falei: Nina, que fantástico que você fez, Nina. E fui para lá, e passei 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora mais ou menos, conversando com ele. Mas um tempo precioso, precioso, de sentar do lado de um homem, e de abrir um pouco meu coração assim, mas olhar para ele e dizer assim: olha, eu não devia nem ter falando as coisas, porque o senhor já passou por tudo isso. Ele disse: eu sei o que você passou, eu sei o que você está passando. E ele vira para mim e me dá 3 conselhos. Eu, de certa forma, já sabia que ele ia me dar esses 3 conselhos, mas como foi bom ouvir da boca dele, como foi bom ele chegar para mim assim e dizer: olha, faça isso e faça isso, e vai dar certo. Tempos atrás eu escrevi uma carta para ele, porque ele já tem 75 anos, ele fez uma cirurgia no coração há um tempo atrás, quase morreu, e eu disse: eu vou escrever uma carta para ele, agradecendo a ele, o tanto que esse homem investiu na minha vida e na minha experiência. Eu tenho outros mentores, eu tenho outros homens, a gente não tem necessidade de ter uma só pessoa, existem outros homens na minha experiência, que são homens fiéis a Deus, mas esse é um homem que eu honro e vou honrar durante toda a minha vida. Eu tenho um Barnabé também. Meu Barnabé alguns conhecem, é aquele ali, ó, Reginaldo. Reginaldo trabalha comigo já há quase 30 anos. Reginaldo é uma pessoa que me conhece muito, 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 é um amigo do peito, é uma pessoa que anda perto. Eu tenho outros Barnabés, eu tenho outros amigos, mas eu destaco ele pelo tempo que nós caminhamos juntos. Só na missão nós trabalhamos 26 anos juntos, e antes disso já nos conhecíamos e já viajávamos juntos. Eu conheço o olhar dele, ele conhece o meu. E uma coisa interessante nessa convivência, como 2 irmãos em Cristo, é que quando eu faço alguma coisa errada, ele é uma pessoa que tem toda a autoridade para me corrigir. E ele corrige mesmo. Não pense você que é mole, não. Quando ele tem que me apertar, ele me aperta. Está errado o que você está fazendo. E eu tenho que acertar o meu passo.
é uma pessoa em quem eu confio, que Deus tem me dado o privilégio de caminhar junto, lado a lado, ter abençoado minha vida. Eu tenho tido a oportunidade de abençoar a vida dele também. Crescemos juntos no reino de Deus. Tem vários outros Barnabés, os pastores aqui da igreja são Barnabés, outras pessoas daqui da igreja são Barnabés também, pessoas que andam lado a lado, pessoas que convivem conosco, que sabem das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas mesmo assim nos amam, não nos rejeitam e nos abençoam. Eu tenho Timóteos também, eu já tive vários Timóteos na minha vida, talvez um dos mais importantes que Deus me deu seja esse aí, ó. Não é? Eu não sei se você lembra desse dia, mas esse foi um dia muito especial na nossa vida. As 2 vezes que eu tive a oportunidade de batizar os meus filhos, primeiro Bia e depois Lucas, nossos filhos são nossos discípulos. É muito difícil discipular os filhos, é ou não é, irmãos? Transmitir a fé para eles, eles conhecem a gente por dentro. A gente não tem como se esconder dos filhos. Eles conhecem todas as nossas falhas, eles conhecem o nosso coração em profundidade. E a gente tem aquela responsabilidade de manter o nosso coração consagrado a Deus, para que eles possam engatar no nosso exemplo e sejam abençoados pela palavra de Deus também. São filhos nossos, mas não são só os filhos que são discípulos. Às vezes você não alcançou muito sucesso no discipulado dos seus filhos. Às vezes você não foi aquele exemplo todo que você gostaria de ser, ou às vezes até foi, mas isso não funcionou. E no entanto Deus chega para você e diz: eu tenho outros filhos na fé para te dar, eu quero que você tome conta de outras pessoas. Lembra lá na cruz, quando Jesus chega para João e olha para a mãe dele que está ali e diz assim: João, essa é sua mãe. E olha para a mãe dele, Maria, e diz: olha para esse moço, ele é seu filho, cuida dele, cuida dele. Você tem na sua vida um Paulo, você tem um Barnabé, você tem Timóteos na sua vida. Eu quero finalizar minha palavra, irmãos, dando a cada um dos irmãos pelo menos 3 conselhos. O primeiro deles: não caminhe sozinho. É tolice, é insensatez caminhar sozinho nesse mundo. Toda vez que você disser assim: eu não preciso de ninguém, você está cometendo uma blasfêmia contra Deus. Eu vou repetir isso. Toda vez que você disser assim: eu não preciso de ninguém, você está blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso. E um dia na sua vida, Deus vai te humilhar tanto, que você vai chegar no pó e você vai dizer: eu tinha que ter escutado o que Deus falou lá atrás para mim. Ouça isso. Nós precisamos sim uns dos outros. Claro que precisamos. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos do corpo de Cristo. Um dos salmos mais lindos da palavra de Deus é o Salmo 18, verso 7, que diz assim: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Você pode repetir comigo? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Não é bonito? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Segundo, não abandone o desafio de Deus de acompanhar vidas. Se você já fez isso no passado e desistiu porque isso dá muito trabalho, eu quero desafiar você hoje a dizer: Senhor, eu quero retomar o meu ministério diante do Senhor. Eu quero retomar a responsabilidade de cuidar de pessoas. Porque, irmãos, vejam bem, quantos discípulos de Jesus estão aqui? Levante a mão. Quantos discípulos de Cristo estão aqui? Olha que revolução vai acontecer nessa igreja aqui. Levante a mão, pode levantar. Dá uma olhadinha. Olha que revolução vai acontecer aqui. Que revolução Deus vai fazer nessa cidade, através da nossa vida, da nossa história. Deus vai fazer isso, irmãos, se a gente perseverar firme no que o Senhor está nos orientando. E a gente mostrar, por último, que a gente é discípulo de verdade, glorificando a Cristo, fazendo discípulos em todo lugar, obedecendo a grande comissão do Senhor. Eu pedi que a equipe de louvor cantasse um cântico. Esse cântico é um cântico muito bonito, tem sido usado pelos batistas nas suas campanhas de missões, e de missões urbanas e missões estaduais, e foi um cântico gravado pelo Grupo Herança, anos atrás, que eu creio que fecha esse momento com uma mensagem
bastante profunda ao nosso coração. Se você não conhece, acompanhe a equipe, depois nós vamos cantar juntos. Ser cristão exige um certo modo de viver. É mais que ir ao templo e bênçãos receber. Ser cristão exige um compromisso de amor. Num mundo tão incerto, de mágoas e temor, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Vamos ficar de pé, queridos? Fica de pé onde você está. Eu queria orar antes da gente cantar novamente. E eu queria que você, nesse momento, se você sentir um desejo no seu coração, que você levantasse sua mão para o céu e dissesse assim: Senhor, eu quero, como discípulo do Senhor, te obedecer. Você é capaz de dizer isso? De levantar sua mão e dizer: eu quero te obedecer, Senhor, como discípulo do Senhor. Eu entendi o que o Senhor está falando. Eu sei que eu tenho vivido para mim mesmo. Eu sei que eu tenho corrido atrás da minha vida, das coisas que eu acho que são importantes. Mas hoje, mais uma vez, eu ouvi a tua voz. Eu quero dar um passo atrás. E eu quero abrir meu coração, Senhor, para que o Senhor me use, para que o Senhor use a minha vida. Eu quero acompanhar pessoas no crescimento espiritual. Eu quero ser instrumento do Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Você pode dizer isso para Deus? Você pode dizer amém? Amém? Amém mesmo, de verdade? Vamos cantar? Ser cristão exige um certo modo de viver. É mais que ir ao templo e bênçãos receber. Ser cristão exige um compromisso de amor. Num mundo tão incerto, de mágoas e temor, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Basta abrir os olhos. Basta abrir os olhos que se pode enxergar pessoas que anseiam a verdade encontrar. Não fiquemos mudos, pois a ordem é pregar a toda criatura que Cristo quer salvar, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Eis que estou convosco, é o que diz o Senhor. Em nada, pois, temamos, lutemos com fervor. Almas perdidas buscam paz no coração. Cantemos a mensagem que Cristo é a solução, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor,
levando o Evangelho, seja onde for. Nossa igreja tem trabalhado muito com pessoas, com vidas, e a gente tem colocado na mão dos membros materiais que são materiais fáceis de ser usados para abençoar a vida de pessoas. Nós criamos há um tempo atrás um projeto chamado 1+1 e gravamos alguns estudos pequenos que podem ser colocados à disposição de pessoas, que você pode convidar um vizinho seu para tomar um café na sua casa e abençoá-la durante 7 encontros, fazendo cada um desses encontros e mostrando ali a palavra de Deus, algo muito simples. Você pode procurar o seu líder de pequeno grupo, o seu líder de GA, o seu líder de grupo familiar, o seu líder de rede e dizer: olha, eu quero acompanhar uma pessoa. Nós montamos um material baseado num livro de Billy Graham chamado Paz com Deus, e nós estamos disponibilizando este material. Você pode conseguir isso com o Ministério Discipulado da igreja, pode procurar o pastor Hélio, pode procurar seu líder de grupo pequeno, pode procurar o pastor Silvio. Qualquer um de nós vamos estar à disposição para ajudar. O que você não pode é ficar parado e perder a coisa mais preciosa que Deus tem lhe dado, que é o seu tempo. Deus quer abençoar a vida de outras pessoas através de você. Então diga para Deus: Senhor, é isso que eu quero, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua santa palavra, que nos desafia, que nos incomoda, que nos tira desse estado de letargia, de descanso, de sossego, que nos empurra na direção de um mundo que o Senhor ama, de pessoas as quais o Senhor não quer que sejam perdidas. A tua palavra diz que o Senhor quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e nós queremos ser instrumentos do Senhor para isso. E eu peço ao Senhor que esta mensagem fique gravada nos nossos corações, e que nós possamos sair daqui certos de que somos parceiros do Senhor em algo extraordinário que o Senhor quer fazer. Senhor, se o nosso país está afundando, se a situação ao redor de nós está ficando cada vez pior, nós somos o teu povo, nós somos agentes do reino de Deus sobre a face da terra, e nós não vamos morrer com todo mundo. Nós queremos ser bênçãos para abençoar a vida de outros e gerar vida onde quer que nós estejamos, Pai. Portanto, abençoa-nos e grava a tua palavra no nosso coração, e que o teu amor, a graça infinita de Jesus e a comunhão perfeita do Espírito nos capacitem, estejam conosco para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vão e façam discípulos. Deus abençoe em nome de Jesus.